Foram instaladas 6 comissões para apreciação de medidas provisórias, que depois vão ser votadas separadamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Entre as MPs estão a que trata da reforma ministerial e a que eleva a tributação dos ganhos de capital para pessoas físicas. O ganho de capital, principalmente o imposto sobre as grandes fortunas, tudo isso tem que ser pauta agora dessa reforma. As liminares do Supremo Tribunal Federal, que alteram as regras estabelecidas pelo presidente da Câmara para o recebimento de pedidos de impeachment, provocaram reações dos líderes no Senado. Não se pode retirar uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. A oposição queria criar uma situação onde ela fizesse o golpe sem sujar as suas mãos na aliança com o presidente da Câmara. Dezenas de deputados estaduais, inclusive presidentes de assembleias legislativas, vieram à Comissão de Constituição e Justiça apoiar a proposta de emenda à Constituição que divide entre União, estados e municípios a competência para legislar sobre vários assuntos, entre eles o trânsito, o transporte e as regras de licitações e contratos. Hoje, a atribuição de legislar sobre esses temas é exclusiva da União. A comissão fará uma audiência pública para discutir a PEC. Esta iniciativa tem o mérito de, inclusive, promover um avanço na própria Constituição de 88. Eu creio que ela começa um caminho, abre um caminho. Mulheres parlamentares que participaram do Encontro dos Entes Federados pelos Direitos da Mulher assinaram a Carta de Brasília. Ela pede, entre outras coisas, a aprovação pela Câmara da proposta de emenda à Constituição que reserva às mulheres cotas crescentes nas vagas nas casas legislativas. A matéria já foi aprovada no Senado. É inaceitável que sejamos mais da metade da população e, entretanto, sejamos ainda tão poucas nos espaços de decisão política, inclusive nos parlamentos. A falta de critérios claros sobre quem tem direito à cota de pessoas com deficiência em concursos públicos foi debatida na Comissão de Assuntos Sociais. A lei estabelece a reserva de 5% a 20% das vagas. Nós temos que ter uma legislação que seja mais justa para o ingresso. E aí vem essa coisa de que pessoas com deficiências leves se aproveitam de uma legislação ou da brecha da legislação e acabam se candidatando. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que regulamenta a inclusão e o uso de informações pessoais em bancos de dados privados. A matéria será analisada ainda por outras 3 comissões do Senado. É importante destacar que o nosso intuito não é o de criar um estatuto legal de superproteção de dados pessoais, de tal forma a impedir o desenvolvimento e a inovação tecnológica, mas sim uma carta de mínimas garantias, direitos e deveres que possam conferir ao cidadão uma proteção equilibrada e justa, porém efetiva, sem desprezar a natureza globalizada do mercado de consumo. Na CPI do futebol, dirigentes defenderam maior proteção aos clubes na formação de jogadores. Grande parte da culpa do que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos é por conta da falta de formações. É lógico que isso aí está muito sobrecarregando os grandes clubes. A situação das 250 mil crianças desaparecidas no Brasil, segundo estimativa da ONU, foi debatida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Já a Comissão de Educação discutiu a esclerose lateral amiotrófica, doença neuromuscular degenerativa e irreversível, que afeta movimentos de braços e pernas. E a Comissão de Infraestrutura concluiu ser ilegal a forma atual de cobranças de taxas para o uso dos portos. A Comissão de Infraestrutura vai apresentar um modelo, um requerimento de decreto legislativo para que a gente possa votar na comissão, levar para o plenário e depois fazer todo o segmento e para a Câmara também para a gente eliminar a cobrança dessas autorizações. A proposta para regulamentar os contratos de terceirização no país foram discutidas em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. A terceirização no Brasil carece de uma regulamentação adequada, moderna, que ao mesmo tempo possa garantir os direitos dos trabalhadores
mas ao mesmo tempo também possa derrubar todos os muros e os preconceitos. O papel dos serviços de inteligência na segurança dos Jogos Olímpicos foi tema de audiência pública com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na comissão mista que trata do assunto. Não há evento, não há acontecimento que exija uma operação logística tão grande. E aqui estão alguns números que podem parecer assustadores, principalmente nessa atividade de segurança, de inteligência. A Copa do Mundo eram 32 países, as Olimpíadas são 206 países. A Copa do Mundo tinha um total de 723 atletas. A Copa do Mundo tem 15 mil atletas olímpicos e paralímpicos, a Olimpíada. E a Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo lançou esta semana a revista Em Discussão. Esta edição da revista trata das soluções já encaminhadas pelo Congresso Nacional para o reequilíbrio das relações entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios,